agradeço a Mila e ao Conselho, né, ao convite de vir e participar e receber vocês e conversar um pouco a respeito de neoplasias, de dietas e neoplasias. Eu acho que cada vez mais nós temos mais cuidado em falar em dieta, mas é algo que nós temos que nos preocupar bastante, porque a dieta, né, ou a prescrição dietética, ela é privativa do nutricionista. Ninguém mais pode fazer prescrição dietética. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem uma certa forma de pensar que dieta é sempre algo ruim, algo restritivo, mas remodelar a alimentação bem calculada, com muito cuidado, sabendo os efeitos benéficos e os possíveis efeitos colaterais, só o nutricionista é capaz. Então, depois de participar de alguns eventos internacionais com dietistas, né, porque o nome internacional é dietista, nutricionista, eu acho que nós somos muito mais quem é da clínica dietista e nutricionista, né, pensando no estudo da nutrição. A nutrição não é uma propriedade só do nutricionista, ela também é propriedade de outros. Então, sempre que vocês puderem colocar que é assistência dietética, a parte da dieta, isso é importantíssimo, porque isso é privativo nosso. Tá? Então, tomar bastante cuidado para a gente não pulverizar aí com outras pessoas que também estudam a nutrição. Então, acho que nesse sentido a gente tem que defender um pouquinho a nossa linha. E por isso que quando me perguntaram, vamos falar sobre o quê? Eu falei, fala dietas e neoplasia. Né? Eu não vou falar de nutrição e neoplasia só. Dentro, lógico, das dietas, a gente vai falar também de nutrição, mas vamos falar também de dieta. Tá? É algo que eu penso. Então, eu tenho meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, só identifica, né? Porque às vezes a pessoa manda e fala, você me conheceu, põe um dia, a hora, porque são tantas pessoas que às vezes a gente não sabe exatamente quem é. E o que eu puder ajudar, fiquem à vontade. Inclusive o material da aula, se vocês quiserem que eu encaminhe, eu posso encaminhar para vocês. Mas para começar, então, eu pensei em fazer algo mais interativo, porque ninguém merece ficar me ouvindo aqui às 6 horas da tarde, né? Então eu vou pedir para vocês conectarem a esse site aqui, ó, que é o mente.com, no celular de vocês, usar esse código aqui e responder essa pergunta. Se vocês não responderem, não continua, tá? Só para avisar. Então, o que vem à sua cabeça como nutricionista, né, quando o nutricionista vai atender um paciente com câncer? Então, pense em 3 palavras que vocês consigam pensar aí sobre o que a gente vai... Chegou uma pessoa e falou, eu vou fazer um atendimento porque eu tenho câncer. Todo mundo conseguiu acessar? Vai aparecer uma telinha assim, ó. Deixa eu só minimizar aqui. O Wi-Fi daqui é CRN8 e a senha é CRN8 10 vezes número 10. 10 vezes número 8. Número 8. CRN minúsculo. CRN minúsculo, daí 8, 10 vezes 8, número 8. 10 vezes o número 8. Que é CRN888. Mas pensa assim, ó, quando você pensa que vai atender um paciente, o que você pensa que você vai receber? Como que é o paciente? O que vai ter ali? Qual que é o problema do câncer? O que vocês imaginam que tem? 3 palavrinhas, pensa em palavras. Vou fazer um brainstorm. Aí quando terminarem, vocês clicam lá no finalizar, depois a gente vai ter mais 2 perguntas, tá? O que eu tenho aqui, individualidade, imunidade, sarcopenia, e realmente um dos grandes problemas que nós temos no momento do câncer vai ser essa alteração do estado nutricional. E normalmente o paciente procura, ou o médico vai procurar, ou dentro do hospital. Nós vamos fazer a triagem para quê? Para tentar atender aquele que tenha o maior risco realmente de desnutrição. A gente vai voltar nele depois, tá? Para fazer outros momentos. Mas fica bem dinâmico, porque às vezes quando a gente pergunta aqui para as pessoas, fica com vergonha de responder, né? Mas assim todo mundo responde e pode participar da aula. Então, voltando aqui para a apresentação, o que nós temos no Brasil, né? Essa é uma revisão sistemática, então que ela mostra para nós aqui que no Brasil, né, nós temos em torno de 71% dos pacientes com desnutrição. Então, o termo malnutrição, né, foi definido em 2017 para definir aquelas pacientes que têm perdas ou déficits nutricionais.
Então, emagrecimento, por exemplo, por privação alimentar é undernutrition, mas malnutrition vai pegar todos os pacientes. Tendo inflamação ou sem inflamação, ele vai ser malnutrition. E nós temos, então, cerca de 35% desses, 35% tem desnutrição moderada e 36% grave. Não é à toa que vocês colocaram desnutrição, porque é algo que realmente nós vamos encontrar. Mesmo que esse paciente tenha uma composição corporal ou um excesso de peso, mas provavelmente ele vai estar aí evoluindo para desnutrição. Então, o nosso processo do cuidado, ele vai englobar a avaliação nutricional, o diagnóstico e nutrição, a intervenção, que é o objetivo da aula hoje, e o monitoramento, que hoje nós não vamos trabalhar muito. Mas aqui eu vou trazer para vocês o que os consensos trazem de novo na avaliação, para que vocês consigam então se atualizar, falar um pouquinho do diagnóstico e nutrição, e depois, no maior tempo da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre intervenção. Tudo bem? Então, esses são os dois guidelines que nós temos, os mais recentes, sobre nutrição oncológica. Vale a pena consultar, porque eles têm algumas terminologias, definições novas, e deles, então, eu trago a maior parte do que nós vamos trabalhar hoje. Tudo bem? Depois, se vocês quiserem, eu envio para vocês o site, porque o que acontece? Às vezes nós mandamos o artigo e as pessoas ficam só com aquele artigo, mas é importante vocês saberem onde consultar. Esses artigos, eles são gratuitos no site do Westin, então eu posso mandar para vocês um tutorial de como acessar. Então, o que acontece? Por que desnutrição apareceu mais? Porque nós vamos ter, então, uma desregulação da resposta imune nessa doença que é o câncer, e aí nós vamos ter a ação das células, natural killers, dos macrófagos e dos neutrófilos sobre a resposta inflamatória, e isso vai acarretar, ou pode acarretar, em anorexia, perda de peso, piora da funcionalidade desse paciente, então capacidade funcional prejudicada, fadiga, dor e a depressão. Eu mantive em inglês, inclusive, porque as figurinhas são ótimas, então facilita ali. E o que nós temos lá? Então, esse tumor, ele vai enviar sinais, para o nosso cérebro, que vai facilitar ou vai desencadear o processo de anorexia, a perda de massa muscular, alterações do fígado. Então, a capacidade de utilização dos nutrientes vai ser modificada também, a capacidade de síntese proteica, aproveitamento da glicose, isso tudo vai sofrer alteração, e por isso nós precisamos também ficar atentos à modificação. E também a forma de uso ou aproveitamento da gordura, e a depressão de gordura também vai acontecer. Mas para nós, pensando lá num dos termos que vocês colocaram, a sarcopenia vai ser algo que vai ser muito evidente nesses pacientes. E aí, como é que eu vou evitar a sarcopenia se ele já não tem vontade de comer? Então, será que isso não é um grande problema para nós? Compreendendo isso, o que nós precisamos, Ou o que nós precisamos ficar atentos do que tem de novo na avaliação? Uma vez que eu penso que é mais importante eu saber massa muscular, hoje, com a mudança ou a transição epidemiológica, cada vez menos nós vamos enxergar aquele indivíduo caquético extremamente emagrecido. Mas isso não significa que por trás, às vezes, de uma obesidade, um paciente que tem câncer não tenha desnutrição. Então, alguns dos pontos que nós temos, que todo mundo deve conhecer, é a avaliação do percentual de perda de peso, certo? Ótimo. Como é que nós avaliamos o percentual de perda de peso? Por tempo. Então, em 6 meses, se perdeu 10%, é uma perda já importante, significativa. Será que nós ainda utilizamos o Blackburn de 1977? Que essa definição é dele de 1977. Será que mudou alguma coisa na nossa população? Para a gente ainda continuar usando esse referencial? O que vocês acham? Sim, não? Talvez? Não, Nós temos um outro referencial. Já é considerado desnutrição uma perda não intencional de 5%, independente da doença. Mas quando nós temos o câncer, esse trabalho e esse consenso traz um trabalho desenvolvido em 2014, que ele vai falar então sobre a gravidade. Então, o número 4 é o paciente que é mais grave. Então, vejo que o indivíduo que tem um IMC em torno de 20, que perdeu 15% do peso corporal, a chance dele morrer é muito alta dele ter complicações. Então, os 10% funcionam para quem tem IMC 20? Não mais. Mas para quem tem IMC 28, o risco dele já é um pouco menor, mesmo perdendo 15%.
Entenderam como usa essa tabela? Facilita e nós individualizamos, que também foi uma palavra bem usada por vocês, na hora também da nossa interpretação e avaliação. Além disso, os termos, então, pré-caquexia, caquexia e a caquexia refratária. Hoje, na definição que nós temos pelo consenso de especialistas sobre desnutrição, qualquer paciente com perda não intencional de 5% do peso corporal, associado a uma resposta inflamatória exacerbada, ou seja, uma PCR acima de 5, ele já é considerado um paciente desnutrido com inflamação e o sinônimo é definido como caquexia. Então eu tenho um indivíduo que tem IC 40, mas se ele tiver 5% de perda de peso não intencional e uma doença que leve ao processo inflamatório exacerbado, ele é caquético. Já não é mais a figura caquético extremamente emagrecido. Então, na pré-caquexia, nós vamos considerar então uma perda de peso inferior a 5%, com anorexia e alterações metabólicas. A caquexia, então, a perda de peso superior a 5%, ou o IMC 20, quando o paciente tiver IMC 20 e a perda de peso for maior do que 2%. No caso do paciente com câncer, especificamente, eles já colocaram essa redução aqui. 2% para alguém que tem IMC 20 já é muito. Não dá para esperar os 5%. E a caquexia refratária, ou seja, aquela que não tem resposta ao tratamento, o paciente está extremamente catabólico e a expectativa de vida vai ser menor do que 3 meses. Então esse é um processo de desnutrição, também inflamatório, obviamente, mas que ela é refratária, ou seja, vai adiantar eu suplementar proteína, energia, provavelmente eu não vou conseguir minimizar o efeito catabólico da doença. Alguma pergunta? É novo? Ajuda alguma coisa? Ótimo. Diagnóstico. Então, pensando nesses critérios novos de avaliação e usando os diagnósticos então recomendados da padronização internacional, nós podemos pensar lá nas desnutrições então relacionada à condição ou doença crônica, que é essa situação então do câncer. Ainda, aumento do gasto energético, ingestão inadequada de energia, porque o paciente pode ter ainda anorexia ou não. Ele pode estar emagrecendo e consumindo a quantidade de energia que vocês recomendam. Por quê? Porque ele tem, o problema dele é o aumento do gasto energético. Então, fechada a avaliação nutricional e o diagnóstico em nutrição, vamos às recomendações desses mesmos guidelines e também do nosso consenso de oncologia, mais no fim, sobre as intervenções. Então, pacientes com perda de peso, insulino resistente, se beneficiam com dieta com alto teor de carboidrato, de gordura e baixo teor de carboidrato. O que vocês acham? Que os especialistas afirmam. Você acha que eles vão ter uma boa resposta? Vão se beneficiar de aumentar um pouco a gordura e reduzir o carboidrato? Paciente com câncer. Se beneficiam? Bem, os especialistas falam que isso é uma forte recomendação. No entanto, a evidência é fraca. O que isso significa? Isso, exatamente. O que a Ellen colocou. Então, embora os especialistas digam que talvez seja interessante aumentar um pouco a gordura para esses pacientes, nós não temos uma resposta de que realmente funcione. É uma observação clínica. Para eu ter evidência forte, eu preciso ter estudos, o ideal seria duplo cego, mas com a alimentação é difícil fazer duplo cego, porque não tem como você saber se a pessoa fez a dieta ou não, né, ou orientação, mas que tenham sido feitos estudos randomizados e controlados. Nós não temos estudos randomizados e controlados para dizer que não tem efeito. Mas querem ver um exemplo, por exemplo, de uma recomendação forte que não tem evidência? Mamão ajuda a soltar o intestino? Vocês recomendam? Fortemente. Nós temos evidência de que o mamão realmente ajuda no funcionamento intestinal? Alguém já leu uma revisão sistemática com meta-análise sobre isso? Não. Isso vai da nossa experiência. E o que acontece? Vocês já devem ter ouvido no consultório de vocês várias pessoas que têm constipação dizendo que usam o mamão
Entenderam a diferença entre recomendação e evidência? Então, os especialistas, dentro da sua prática, observaram que parece que sim. Mas, cuidado, então, sempre com os efeitos colaterais. Ótimo. Dentro desse novo exemplo, aqui eu tenho uma recomendação forte para pacientes com risco nutricional que não devem usar restrição de dietas, não devem usar dietas com restrição energética. Então, os especialistas dizem, olha, o paciente está desnutrido ou com risco nutricional, não vamos recomendar menos energia. E vocês acham que a gente tem evidência forte ou fraca para essa resposta? Respondam lá para mim no aplicativo. Será que a evidência é forte também para isso? Será que nós conseguimos ter estudos aí para comprovar? 2 pessoas acham que não. Mais alguém está preenchendo ainda? Finalizamos. Então a maioria acha que sim. O que acontece? Né? Isso parece bem óbvio para nós, que se o paciente estiver desnutrido, nós não vamos restringir energia para ele. No entanto, nós temos ainda evidência fraca. Por quê? Quem vai ser o doido que vai entrar num comitê de ética e dizer, olha, eu vou testar 2 grupos de paciente com risco nutricional e um deles eu vou dar 1000 calorias a menos. Paciente com câncer, com risco. Entende? Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é que, às vezes, nós não é ético fazer um trabalho para conseguir obter uma evidência para fortalecer. Por isso, a gente precisa, às vezes, de um estudo e experts se reunirem para conseguir fechar alguns consensos e algumas respostas disso. Vocês concordam comigo? Alguém aqui faria um trabalho de mestrado assim? Não, né? Eu não orientaria também, só para constar, tudo bem? Pacientes com câncer avançado, com perda de peso ou desnutrido, recomenda-se usar suplementação de ômega 3 ou óleo de peixe para melhorar o apetite, ingestão, massa muscular e peso corporal. E aí? Lendo a internet, os blogs, vocês acham que nós temos recomendação e evidência para isso? Eu estou vendo as cabeças. Recomendação fraca e evidência. É que eles juntaram tudo na mesma pergunta. Então vamos lá. Nós temos recomendação por especialistas fraca e evidência fraca. Para quem? Para o paciente com perda de peso e desnutrido. Talvez em outras situações vocês encontrem. Muito cuidado quando a alegação ela vem só de um artigo, só de um trabalho, de um relato de caso, porque muitas vezes eu costumo comparar. Uma andorinha só não faz verão, um artigo só não faz recomendação, tá? Então cuidado quando chega um artigo, mas saiu esse artigo que faz... Cuidado. Ok, pacientes cirúrgicos se beneficiam do protocolo ERAS, de imunonutrição pré-cirúrgico. Vocês conhecem o protocolo ERAS? Sim? Vocês acham, então tem uma recomendação forte. Vocês acham que tem evidência ou os especialistas lá sentaram só e eles acham que é suficiente? Então, vocês acham que, ó, por pouco ali, ó, tá acirrada. 17 normalmente estão respondendo, tá? Então, assim, 10 pessoas pensaram que é forte e 7 que é fraco. E nós temos realmente evidências fortes para a recomendação, tá, do protocolo ERAS. Então, por quê? Porque ele é um estudo que realmente ele traz muito benefício para o paciente. Então, você vai suplementar ele antes, no pré-cirúrgico. Então, é mais fácil você fazer do que você restringir a energia do outro paciente. Por isso que fica mais forte também e mais fácil ter a evidência. Tudo bem? Ótimo. E a glutamina? A glutamina, então, a glutamina, eu digo que a glutamina ela sofre da síndrome do ovo. Ela já teve bem, agora ela está na fase ruim, mas ela sofre dessa síndrome aí. Atualmente, o que nós temos com a glutamina? Sem recomendação, e as evidências então são fracas do uso em diarreia e minimizar a quimioterapia. Em outras situações, o grupo de especialistas acaba não discutindo.
Então, algumas vezes nós podemos encontrar. O usar probiótico para reduzir a diarreia induzida pela radiação, no caso de radioterapia, também está sem recomendação ainda. As evidências são fracas para o uso nos pacientes então, que fazem radioterapia e têm diarreia ou efeitos para minimizar os efeitos da radioterapia. Isso significa que eu não vou usar ou não vou nunca prescrever, depende da situação e da individualização de cada caso. Isso é bem importante, porque às vezes o meu paciente não tem só o câncer que está fazendo radioterapia, ele está com outra situação também associada, né, que eu chamo do paciente combo, aquele que vem com várias questões. Então, o cuidado que nós temos que ter aí. Isso diz respeito ao consenso de 2017. Talvez no ESPEN agora a gente já tenha outro consenso dizendo tudo ao contrário, né? Porque, como eu falei para vocês, é síndrome do ovo. Um dia está bem, outro dia está outra coisa. Usar a dieta, então, com alimentos cozidos, a dieta neutropênica para pacientes 30 dias após transplante, também caiu a recomendação e tem evidências fracas de manter uma dieta com alimentos cozidos. É claro e óbvio que se eu estou numa situação de um serviço que eu não consigo garantir a segurança alimentar 100%, eu vou manter alimentos cozidos, porque eu sei que às vezes o meu serviço ou a situação não permite que aquela dieta, né, vai ser realmente segura. E aí o cuidado que nós temos que ter, não tem recomendação, mas eu vou individualizar a prescrição dentro da necessidade. Tudo bem? Entenderam? Agora, se o paciente chegar e falar, eu vi lá que não tem mais... É verdade. Mas no seu caso, o senhor mora lá numa situação difícil, não tem geladeira, nós vamos manter a cozinha. Tudo bem? Ótimo. E o nosso consenso? O que o consenso tem aí de diferente? Alguém já ouviu falar do gengibre para paciente com câncer? E aí? O que vocês acham do gengibre? Agora pode interagir comigo, não só aqui na internet, né? Oi? Para náusea. Vocês acham que funciona, não funciona? Quem está na prática já testou? Parece funcionar. Nós não temos evidências suficientes ainda, mas usar gengibre na alimentação é um problema? Não. Eu posso adaptar algum tipo de receita? Vai trazer algum tipo de prejuízo para o paciente? Não. Embora nós tenhamos apenas um estudo que testou essa recomendação. Talvez já saiam outros estudos aí. Então, é eficaz para evitar náusea ou vômito, né, induzido pela quimioterapia, mas tem que cuidar com a dose. Então, que é de 0,5 a 1 grama de gengibre para que tenha esse efeito, né? E no caso, é um alimento que mesmo consumindo, fazendo preparações com ele não tem um efeito tóxico. Tem problema usar? Eu posso testar, ver se o paciente se beneficia. Se não se beneficiar, é quase como o nosso mamão lá. Não se beneficiou, ok, eu troco. Mas nós temos que conhecer as propriedades dos alimentos. E uma outra, então, que é uma questão, né? Na época que eu fiz faculdade, lá que tinha o Linus Pauling querendo falar pra gente que antioxidantes era tudo de bom, então as pessoas tomavam altas suplementações. 11 gramas de vitamina C por dia. Exatamente. Essa era a recomendação que nós tínhamos lá naquela época. Que ele mandava. Que ele mandava, quando eu tenho câncer de próstata, né? Então, assim, o que nós sabemos hoje? Que nós precisamos adequar. Qual é a dificuldade? Olha que lindo! Vamos comer lá 5 porções ao dia, 400 a 600 gramas de verduras, vegetais. Mas, às vezes, o nosso paciente não consegue se alimentar. Então, eu tenho que fazer, às vezes, adaptação. Mas o que eu sei é que eu não preciso ultrapassar a recomendação. Eu tenho que avaliar o consumo, e aí a necessidade de uma avaliação dietética muito apropriada, que normalmente nos consensos nem aparece, porque quem faz o consenso de nutrição é nutricionista? É dietista? Não. Também, mas a grande maioria são pessoas que trabalham com a nutrição, que não necessariamente nutricionistas. Daí a deficiência que nós temos na avaliação dietética, e que não aparece no consenso a necessidade de fazer uma avaliação completa. Adaptar e individualizar. Sabemos que por meio da alimentação nós vamos conseguir, mas quando não conseguirmos, precisamos fazer as adaptações. Ótimo. E esse caso? Vocês viram isso? Eu reservei a maior parte da nossa aula para falar sobre isso. Porque eu acredito que seja algo que nós, nutricionistas, temos que nos apropriar
e saber também o que tem de evidência e o que não tem. Todo mundo sabe do caso, então ele fez uso da dieta cetogênica, e aqui embaixo então eu sublinhei, não dá para enxergar, mas para vocês saberem, ele abandonou o tratamento quimioterápico e fez apenas a dieta cetogênica, não orientado por nutricionista. Ufa! Certo? Mas ok, vamos falar da dieta então. O que é a dieta? Né? Será que esse seria um prato saudável para um paciente com câncer? Será que realmente mudar a alimentação vai ajudá-lo? Então o que nós temos? Né? Nós temos uma dieta saudável, aqui o equilíbrio dos nutrientes, então maior quantidade dos carboidratos, seguidos dos lipídios, depois das proteínas. Então só para visualizar como fica a dieta cetogênica clássica e a dieta modificada de Atkins. Normalmente quando é adulto, nós trabalhamos com a dieta modificada de Atkins, que é mais fácil a adaptação. Nós trabalhamos quando? No caso da epilepsia, o nutricionista tem uma participação bem efetiva. Mas, ultimamente, né, tem se trabalhado. Além da dieta clássica por Atkins, nós ainda temos a dieta com TCM, sendo que o máximo de 11%, com os triglicerídeos de cadeia média. Mais do que 11%, o paciente pode ter efeito colateral gastrointestinal, então por isso que tem alguns cuidados. E vejam que normalmente quando nós trabalhamos com dieta cetogênica, existe uma restrição energética. Tudo bem? Então isso é importante frisar, porque quando eu falar dos estudos, nós vamos avaliar os estudos que fizeram com restrição e os que fizeram sem restrição. Então, a história com a dieta cetogênica ela começa em 1980, mais ou menos, 88, quando o Ferron, que é um dos grandes pesquisadores em nutrição, inclusive foi ele que fez o consenso sobre caquexia do câncer, ele testou a primeira vez a dieta cetogênica num paciente com câncer. Depois, mais 3 estudos foram feitos até mais ou menos 1995, e aí se abandonou a ideia, por quê? Porque os 3 estudos iniciais, eles tinham alguns indicativos de que diminuía realmente o tumor, mas prejudicava muito o estado nutricional desses pacientes. Em 2014, essa é uma revista que, vejam, é uma revista de farmácia e química, tá? É Redox. Então, alguns especialistas e alguns pesquisadores da área de nutrição, não necessariamente quem aplica a nutrição, começaram a estudar a dieta cetogênica como adjuvante à terapia do câncer. Não isolada, como adjuvante. E eles começaram a explicar o porquê que talvez ela teria algum tipo de efeito. Tá? Mas o que acontece? A dieta cetogênica atualmente ela não tem sido utilizada só para o câncer. Ela tem sido falada muito para a obesidade. E o que nós temos de evidência hoje para a obesidade? Então, essa é uma revisão sistemática relativamente recente, de 2015, onde eles conseguiram encontrar que realmente, quando o paciente faz a dieta cetogênica, ele aumenta a saciedade e diminui a sensação de fome. Para o obeso, até parece interessante. E um paciente com câncer? Será que é interessante? Vai depender do caso, mas eu tenho que saber que tem esse efeito colateral. Mudar o combustível é a melhor ideia? Nessa altura do campeonato? E isso o profissional tem que saber e o paciente também tem que saber. O efeito colateral que pode trazer. Quando nós trabalhamos com a dieta cetogênica para epilepsia, nós sabemos que o nosso foco principal é o tratamento da doença. Nós tentamos minimizar os efeitos no estado nutricional. Mas isso o nutricionista e a equipe está muito consciente do que está acontecendo. Embora a epilepsia não seja uma doença que afete o estado nutricional. Mas nós sabemos que a intervenção dietética pode afetar. E nós temos que controlar isso. Então, vamos pensar se é o mais interessante. Quais seriam as explicações para isso? Né? O que nós teríamos? Então, a simulação do jejum para as nossas células, elas ajudariam em que sentido? No caso das células normais, então ela promoveria, né, diminuiria ali a questão de proliferação celular, mesmo das células normais, e das células tumorais também. Então a ideia é fazer o quê? Fazer com que haja menor proliferação.
Porque o grande problema da célula tumoral e da metástase depois é o quê? Uma célula normal que acaba se dividindo, não se divide de forma correta ou a melhor forma possível, e aí ela começa a se multiplicar com aquele erro na hora que se fez a mitose. Então, a ideia seria que diminuísse o crescimento desse tecido. Mas junto com a diminuição desse crescimento, né, a gente vai ter também diminuição do crescimento aqui. Diminuir a circulação, então com os corpos cetônicos em maior concentração lá na circulação, a gente vai ter também diminuição dos fatores inflamatórios que vão chegar até aquela célula. Então a ideia é meio matar o tumor de fome, né, ou alimentar menos. E também diminuir então a produção dos tecidos, né, os tecidos conjuntivos e outros tecidos. Então, pensando nisso, a explicação que eu tenho: vai servir a dieta cetogênica para um tumor que não seja um tumor sólido? Porque a gente tem vários tipos de câncer, e alguns cânceres não são sólidos. Então a primeira coisa que a gente tem que perguntar: faz uma alteração importante de resposta imunológica e de resposta metabólica. Será que eu vou me beneficiar também quando o câncer estiver localizado num tecido ou num sistema que tem uma alteração metabólica importante? Também a gente precisa avaliar se seria o mais indicado. Então, há dois estudos aqui, né, e vejam, esse estudo aqui, ele vai falar dos efeitos da dieta cetogênica, né, uma revisão, e aqui ele vai fazer o quê? Ele só comparou os estudos que eram isocalóricos, ou seja, ele comparou aquele que prescreveu uma dieta cetogênica e deu como para o grupo controle uma dieta com a mesma quantidade de caloria e a mesma distribuição de proteína. Isso é muito importante. Quando vocês lerem qualquer tipo de intervenção dietética, sempre vejam se o grupo controle ele teve alguma coisa que foi igual. Então, por exemplo, vou avaliar a suplementação de proteína. Se o grupo controle não recebeu a mesma quantidade, né, de algum aminoácido, vamos supor, se ele não recebeu a mesma quantidade de proteína, será que é o aminoácido ou será que é o efeito da proteína que eu estou oferecendo a mais? Então sempre esse equilíbrio. Então aqui, né, o que nós temos? Vejam, com os humanos, né, tem estudos de corpo, então de acompanhamento desses pacientes, e estudos de caso. Foram 14 estudos de caso e 10 estudos de corpo. A evidência contra o tumor, né, foram de 7, mas vejam que não tiveram efeitos no tumor, 10, desculpe, que tiveram efeito positivo, e 7 que não tiveram efeito. E não está claro ainda, né, ali outros. Aqui, efeito pró-tumor, vejam que teve um que ainda ajudou no crescimento do tumor. Então, ainda é algo que temos que discutir bastante. Com relação à qualidade de vida, então evidencia, né, que teve um efeito positivo na qualidade de vida desses pacientes. Vejam que 6 estudos não tiveram e 6 não estavam claros. E o que normalmente o paciente precisa nesse momento? É conviver com a família, é se aproximar. Então a gente tem que avaliar também que às vezes não é só tratar o tumor, mas nós temos que tratar o indivíduo que está dentro de uma sociedade, que ele também precisa de ajuda. E evidências então de efeitos negativos, né? Tem um efeito aqui e não tão claro sério. Metade praticamente dos estudos, ele não consegue responder se é bom ou ruim, pensando no indivíduo e não só no tumor. Vários estudos, né, e revisões, eles trazem os estudos que foram registrados de ensaios clínicos randomizados. Nós não temos ainda as respostas de todos eles. Nós temos o quê? O número de estudos. Então vejam aqui, ó, que a maior parte dos cânceres, né, são o glioblastoma, que está sendo avaliado. E aqui então um outro artigo já também de 2017, que ele traz todos os momentos, né, que estão esses estudos. Tá? Então quem tiver interesse de pesquisar e buscar, os estudos, a maioria deles ainda não está totalmente finalizado, então são 3 estudos que estão em andamento, então já finalizando, que devem sair nesses anos. O que acontece? Talvez no ano que vem a gente já diga, funciona para isso, não funciona para aquilo. Entenderam? Por isso que eu trago para vocês. Hoje é mais fácil, a gente já sabe quem está pesquisando, né? Antigamente a gente nem sabia que as pessoas estavam pesquisando. Mas agora em 2018 já saiu não é exatamente uma revisão,
ele é uma carta ao editor, que ele tentou já agrupar os resultados parciais que estão lá nesse site, onde fazem os registros das pesquisas clínicas. E o que acontece? Então, em verde são aqueles que tiveram efeito no tumor. Quando tem um Tzinho aqui, significa que a dieta cetogênica ela foi junto com o tratamento. E quando tem um R, significa que foi uma dieta com restrição. Então, vejam que os cânceres cerebrais, em geral, parecem realmente ter algum tipo de benefício. Tá? Aqui o neuroblastoma, estão vendo? Mas nós temos outros cânceres, como por exemplo o câncer de rim, que teve o quê? Efeitos colaterais graves e efeitos pró-tumor, aqui o efeito no câncer de próstata também. Então a Sociedade de Urologia se manifestou dizendo que eles são contra a recomendação da dieta cetogênica para pacientes com problema com câncer de sistema urinário, tá? Então eles já têm essa posição hoje, pode ser que daqui 6 meses, 1 ano isso modifique. E o melanoma então, vejam que não teve efeito ou teve então algum efeito pró-formação, tá? Do tumor. Então o que nós temos hoje? Vejam aqui, ó, que mesmo esses que são todos verdinhos aqui, ó, são 3 estudos. Estão vendo aqui? Nós temos mais no caso do glioblastoma. Tudo bem? Então, evidência nós temos ainda muito fraca. E o que nós precisamos saber? Então, esse é um artigo escrito por brasileiros, tá? Agora vamos divulgar, né, um pouco daqui. Mas é um artigo escrito de nutricionistas para nutricionistas, na revista, então, da Associação Americana, da Academia Americana de Nutrição e Dietética. Essa é uma professora, então, a Carla Prado, ela é uma brasileira que trabalha na Universidade de Alberta. E essa revisão vale muito a pena a leitura, porque ele vai discutir justamente a alteração da composição corporal, a alteração da dieta em relação aos micronutrientes e os prejuízos que o paciente pode ter, os efeitos colaterais dessa dieta. Então ele é um artigo bem interessante que é escrito para nutricionistas também. Embora seja uma narrativa, né, uma revisão narrativa, é algo que para nós, na nossa prática, é muito interessante. E o que nós temos de efeitos adversos? Então nós vamos ter os efeitos gastrointestinais, a halitose, a hipercolesterolemia, a litíase renal, a hipoglicemia, a irritabilidade, a fadiga desses pacientes, hipercalciúria, desidratação, perda de peso, prurido, hiperuricemia, anemia. E a gente não sabe ainda se não altera também a microbiota, hoje tão falada como protetor, e também tendo outros efeitos. Não se sabe. Então, sempre que pensamos em dieta para tratamento, qualquer procedimento ou qualquer alteração nutricional que nós fazemos na dieta, ela pode ter efeitos benéficos e também efeitos colaterais. Isso significa que ter efeito colateral eu não vou prescrever? Depende do ganho que esse paciente pode ter. Tranquilo? Às vezes o ganho pode ser superior aos efeitos colaterais. E aí, gente, qualquer coisa que vocês vão no médico, lá um paracetamol que ele te indica, se você pegar a bula, vai lá, efeitos adversos possíveis. Você vai deixar de tomar o paracetamol quando estiver com dor de cabeça? Provavelmente não. Então nós temos que saber que o fato de ter efeito colateral, eu tenho que controlar e minimizar. E se esse efeito colateral prejudicar o indivíduo, eu vou ter que de repente suspender, ou então mudar a minha estratégia. E às vezes não indicar, porque às vezes o efeito colateral que já é possível pode ser prejudicial, certo? Então faltam ainda estudos randomizados, comprovação da efetividade da dieta cetogênica no tratamento do câncer. Então nós não temos uma segurança, diferente do paciente com epilepsia, que hoje nós sabemos que ele se beneficia com a dieta cetogênica, quando é uma epilepsia de difícil controle, nós não temos essa segurança para falar da dieta cetogênica. E nós temos conclusões parciais, então, que isso nós podemos falar tranquilamente. Não se aplicam a todos os cânceres. Câncer que vai ter uma perda de peso bem importante, que tem alteração metabólica, mais cuidado ainda. E possui efeitos colaterais. E nós temos que conhecer isso. Porque às vezes é vendido milagre. Daí não mostra que o milagre tem consequência. E aí lá na internet, né, tudo é lindo. Então bastante cuidado e busquem as evidências. Como eu falei para vocês,
Hoje é essa aula que eu estou dando. Pode ser que daqui 6 meses eu dê uma aula completamente diferente. Então, leiam. Tá? Identifiquem as necessidades individuais dos pacientes de vocês, avaliem as prioridades no tratamento dietético, avaliem a aplicabilidade das recomendações e as evidências nutricionais e dietéticas para essa aplicabilidade. Considere os benefícios e os riscos da dieta juntamente com o paciente. Então não é simplesmente, eu acho que é ruim, não vamos fazer. Então tem que explicar que tem risco, que tem benefício, né? E ele tem que estar ciente dos riscos e benefícios. Muitos não sabem os riscos de fazer. Monitorem a intervenção e atualizem a prescrição, porque coloquem data de validade na prescrição de vocês. Porque o que é importante para ele hoje, daqui uma semana pode ser diferente. Então, vou usar aí, né, o adesivo lá que foi do Combran. Isso é bem importante a gente ter em mente. Nutrição não é tendência, é ciência. E aí, se vocês quiserem acessar um site que nutricionistas do mundo inteiro alimentam com as evidências e com as recomendações de nutricionista para nutricionista, esse é o Pain Nutrition. Ele é um site pago, gente, porque nutricionista trabalha, merece receber pelo seu trabalho. Quando a gente diz que os outros não nos valorizam, nós somos os primeiros a não nos valorizarmos, certo? Então ele é pago, ele custa $500 canadenses por ano se vocês não forem sócios de alguma associação de nutricionistas. Se vocês forem sócios da Asbran, vocês pagam 50... A Anupar aqui, daí a Anupar já é a Asbran, vocês pagam $50 canadenses por ano, certo? E aí o que tem? Lá, né, nesse site, ele tem as evidências para cada situação clínica e é atualizado periodicamente, então tem pessoas lá trabalhando para fazer as atualizações das recomendações. Ele não explica o porquê, ele vai dizer, olha, no caso do câncer, não recomendamos dieta cetogênica, porque ele não vai te explicar, ele vai dizer, olha, não tem evidência suficiente. Tem evidência suficiente para usar X gramas por quilo de peso para isso, entenderam? É super prático. Ele vem com tabelinhas assim, bem facinho. Então quem usa, né? Vejam que, lógico, o Canadá, né, onde ele está localizado, mas o Brasil está crescendo bastante na utilização. E ele é alimentado, então ele tem versões de algumas recomendações em espanhol, mas a maioria delas está em inglês, porque quem alimenta mais o site, ou esse sistema, né, é a Austrália, o Reino Unido, o Canadá e os Estados Unidos. Então eles, onde tem também uma força maior dos profissionais nutricionistas. A Índia é mais que a gente. A Índia, né? Tá. E para complementar, né, fazendo a propaganda aqui, eu tenho que fazer 2 propagandas, né? A propaganda do nosso processo seletivo que está aberto para o mestrado lá na UFPR. Então, se vocês tiverem interesse, o PPGAM, se vocês colocarem PPGAM UFPR, vocês conseguem acessar o site do programa para mestrado. E também fazer a propaganda então da nossa associação, que vocês podem curtir a página lá no Facebook da Anupar, que é a associação que foi criada no dia 13 de dezembro, para que nós possamos fortalecer a nossa profissão, né? Porque ela é uma associação de nutricionistas técnicos em nutrição e de estudantes desses 2 cursos, mas que vão falar de problemas e de questões técnico-científicas de nutricionistas. Então, por exemplo, esse site que eu coloquei para vocês aqui do Pain Nutrition, isso é um trabalho de uma associação de nutricionistas, ou de várias associações de nutricionistas, bem mais fortes do que nós aqui, mas que estão trabalhando e que, se a gente se unir no mundo, né, isso facilita bastante. Tá certo? Queria agradecer novamente ao convite e deixar o meu contato, se alguém quiser.